Essa aqui é uma daquelas histórias do Brasil que são absolutamente dramáticas. É uma história sobre fé, sobre esperança, mas também sobre o choque brutal entre dois mundos, bem ali, no coração do sertão. Hoje, a gente vai desvendar a Guerra de Canudos. Para começar, imagina só. Final do século XIX, no meio da seca, da miséria do sertão baiano, uma comunidade inteira se ergue do nada. E não era um vilarejo qualquer não, chegou a ter mais de 25 mil pessoas, sertanejos, gente que tinha acabado de sair da escravidão, indígenas. Era uma das maiores cidades da Bahia naquela época. E então, em menos de um ano, essa cidade simplesmente some. Foi completamente aniquilada, incendiada, bombardeada, até não sobrar pedra sobre pedra. E os seus milhares de habitantes, mortos. E aí fica a pergunta que ecoa há mais de um século. Por quê? O que fez a República Brasileira, que tinha acabado de nascer, exterminar uma comunidade inteira de seus próprios cidadãos? Bom, para a gente entender isso, a gente precisa começar com o homem que estava no centro de tudo isso. Para achar a resposta, a gente tem que olhar primeiro para a figura enigmática que está no centro dessa história toda, Antônio Conselheiro, o líder espiritual que inspirou a criação de Canudos. Olha, antes de ser o conselheiro, ele era Antônio Vicente Mendes Maciel. Nasceu no Ceará, teve uma vida que a gente pode dizer que era comum para a época, estudou, trabalhou com a família, tentou ser professor, mas aí uma crise pessoal muito forte, a traição da esposa, jogou a vida dele por um caminho totalmente diferente. Ele simplesmente larga tudo e começa a andar pelo sertão como um peregrino. E foi nessa peregrinação que uma ideia começou a ganhar força na cabeça dele. A ideia de criar um santuário no meio do sertão. E é assim que começa a história de Belo Monte. Depois de muito andar, o conselheiro se estabeleceu numa fazenda antiga chamada Canudos. E ele rebatizou o lugar de Belo Monte. O nome já era uma promessa, né? Para aqueles milhares de sertanejos que viviam esmagados pela seca e pelo poder dos coronéis, Belo Monte não era só um lugar no mapa, era um refúgio de verdade. E essa promessa virava realidade no dia a dia. Pensa bem, em Belo Monte o trabalho era coletivo. A terra, os rebanhos, era tudo de todo mundo. Era um modelo radicalmente diferente do latifúndio, onde a exploração era a regra. É por isso que atraiu tanta gente, uma multidão em busca de um pingo de dignidade. Era uma utopia social, ali, nascendo no meio do sertão. Mas aí que tá. O que era um santuário para os pobres era visto como uma ameaça mortal pelas elites. E isso leva a gente para o centro do conflito. Como é que uma comunidade que só queria paz foi vista como um perigo que precisava ser eliminado? A narrativa oficial da época era basicamente essa. Para os fazendeiros, que estavam perdendo mão de obra barata. Para a Igreja Católica, que via os fiéis indo atrás de um líder popular. E para a Nova República, que olhava torto para qualquer movimento que não controlasse. Canudos era o inimigo. Eles precisavam de uma desculpa para destruir aquilo tudo. E aqui, o ponto principal é separar o que era propaganda do que era fato. A acusação era de um complô para voltar com a monarquia. Mas a verdade é que Canudos só queria autonomia e justiça social. Pintaram o conselheiro como um fanático maluco, mas na real ele era um líder prático que organizou uma comunidade que funcionava para os mais pobres. Disseram que era um movimento separatista, mas a comunidade só queria ser deixada em paz. Ela só reagiu quando foi atacada primeiro. Com a opinião pública e o governo convencidos dessa ameaça, a guerra se tornou inevitável. E o que veio a seguir foi uma demonstração inacreditável de resistência e de brutalidade. O governo mandou 4 expedições militares. A primeira foi derrotada. A segunda, que era mais forte, também foi derrotada. A terceira, então, foi liderada por um coronel famoso pela brutalidade, o Corta-Cabeças, e ela foi aniquilada. O próprio comandante morreu em combate. A humilhação para a República foi gigantesca. A resposta, então, foi esmagadora. Uma força de mais de 5 mil soldados com os canhões mais modernos da época foi enviada com uma única ordem: extermínio completo. O resultado foi um massacre. A gente está falando de cerca de 25 mil moradores de Canudos mortos, praticamente a população inteira. Os poucos que sobreviveram, incluindo mulheres e crianças, em muitos casos, foram degolados. Uma crueldade sem tamanho. E o próprio Antônio Conselheiro, ele morreu um pouco antes da batalha final, de disenteria, mas nem na morte ele teve paz. O corpo dele foi desenterrado, a cabeça foi cortada e mandada para Salvador como se fosse um troféu. Queriam estudar o crânio dele para achar a prova da loucura, do fanatismo. Esse ato por si só já revela muito sobre a mentalidade daquela época, né?
O jornalista Euclides da Cunha, que estava lá cobrindo a guerra, ele imortalizou o fim da resistência com essas palavras. A imagem é devastadora, ela resume a destruição total. Canudos lutou até o último segundo, até a última pessoa. Mas será que uma história tão poderosa pode ser realmente apagada? Mesmo soterrada, a memória de Canudos continua viva. E para a gente encontrar essa memória, a gente precisa aprender a ouvir quando a própria terra fala. A destruição de Canudos foi dupla. Primeiro, o arraial foi queimado pelo exército. Décadas depois, o lugar foi inundado para construir uma represa. Foi um segundo apagamento, sabe? Dessa vez pela água, por um progresso que tentava enterrar de vez o passado. Só que o sertão guarda a memória. Quando as águas da represa abaixam, a arqueologia entra em cena. E o que ela encontra? Fragmentos da vida de lá. Potes de barro, ferramentas, os alicerces das casas. São as provas físicas de que aquela utopia social existiu, resistiu e deixou marcas. Cada pedacinho de cerâmica encontrado é como um elo com o passado. Cada vestígio recuperado ajuda a gente a reconstruir não só como o povo de Canudos vivia, mas também a dar voz àqueles que foram silenciados de forma tão brutal. A terra, literalmente, começa a falar. E no fim, a história de Canudos deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. É o exemplo máximo de como a narrativa oficial, a história dos vencedores, pode ser usada para justificar a violência e apagar a memória. E aí fica a pergunta: se uma comunidade inteira de 25 mil pessoas pode ser quase esquecida, quantas outras histórias, quantas outras resistências ainda estão aí, debaixo dos nossos pés, só esperando para serem escavadas e finalmente ouvidas?